Boa noite, Dom. Isso que irei contar aconteceu quando eu era pequeno, então alguns detalhes estão meio embaralhados, mas ainda guardo as partes principais na memória. Cresci em Nebraska e todo dia ia de bicicleta para a escola porque meus pais trabalhavam o tempo todo. Assim, era simplesmente mais prático. Vivíamos numa área rural, cercados por campos agrícolas, e o caminho para a escola passava por um vasto milharal. Pensando bem, talvez não fosse tão grande, mas, para uma criança, parecia infinito. Nossa casa ficava do outro lado do campo. Uma coisa que meus pais sempre deixaram claro era: não atravesse o milharal. Eles temiam que eu me perdesse lá sem um telefone para ajudar, e eu nem pensava em questionar. Eu já tinha visto o quanto era fácil se perder naquele mar de plantas. Então, todos os dias, mantinha-me na estrada principal e pedalava ao redor dele. Como eu não tinha muitos amigos vivendo perto de casa, sempre ia sozinho. Não me incomodava com a viagem mais longa. De tanto andar, acabei adorando pedalar. Nos fins de semana, mesmo sem precisar, eu pegava a bicicleta e saía para rodar. Não lembro o dia da semana, mas sei que era um dia comum porque eu estava voltando da escola. Seguia meu caminho habitual para casa quando a corrente da minha bicicleta escapou. Não faço ideia de como aconteceu. Só sei que soltou de vez. E por mais que tentasse, não conseguia encaixá-la de volta. Meu pai já tinha me ensinado a arrumar a bicicleta, mas dessa vez nada funcionava. Eu estava preso ali, e a ideia de caminhar com a bicicleta a tiracolo até em casa me parecia horrível. Naquela época, não tinha um celular para ligar para meus pais pedindo ajuda. E claro, eu sabia que pegar carona com um estranho nem passava pela cabeça. Era só eu e minha bicicleta. Foi aí que olhei para o milharal. Seguir o caminho normal até em casa ia levar uma eternidade, mas cortar pelo meio do milharal me pouparia um bom tempo. Eu sabia que meus pais tinham me proibido de entrar lá, mas pensei que não seria tão complicado me orientar. Afinal, era só seguir em linha reta, certo? Decidi arriscar, empurrando a bicicleta para dentro do milharal e repetindo para mim mesmo que seria um atalho rápido. No começo estava tudo bem. O caminho que encontrei entre as fileiras de milho era estreito, mas claro o suficiente para passar. As hastes do milho se erguiam ao meu redor e me lembro de uma brisa leve soprando. Para uma criança, caminhar pelo milharal fazia as plantas parecerem 10 vezes maiores e tudo ao redor parecia enorme. Logo comecei a sentir um desconforto crescente. O milho bloqueava boa parte da luz e o silêncio ali era estranho. De vez em quando eu olhava para trás. Não sei bem o que me assustava, mas só queria sair dali o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, notei um leve som de farfalhar vindo das plantas, um pouco mais adiante. Parei e escutei, tentando me convencer de que era só o vento. Mas o som não parecia ser do vento. O barulho parou, mas assim que comecei a andar de novo, ouvi novamente, agora um pouco mais alto e mais próximo. Pensei que talvez fosse algum animal me seguindo, mas não sabia qual tipo de bicho faria tanto barulho. Minha respiração ficou curta e me arrependi profundamente de ter entrado naquele milharal. Acelerei o passo, caminhando mais rápido, sem querer largar a bicicleta. Tentava me convencer de que era só paranoia, mas a cada poucos minutos o farfalhar retornava, como se algo estivesse me acompanhando. Em algum momento o farfalhar parou e senti um alívio enorme. Talvez uns 10 minutos se passaram sem qualquer som estranho. Na próxima bifurcação, decidi trocar de fileira só para garantir. Virei uma esquina e bem ali, no meio do caminho, estava um homem. Ele estava parado, braços soltos ao lado do corpo, apenas me olhando. Não parecia um fazendeiro ou alguém que pertencesse àquele lugar. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e ele tinha marcas estranhas e longas nos braços, como arranhões profundos gravados na pele. Eu congelei, sem saber o que fazer, até que ele falou. Ele perguntou com uma voz baixa e rouca se eu estava perdido. Não consegui responder, fiquei paralisado. Então ele deu um passo na minha direção e disse que me ajudaria a encontrar o caminho de casa. Senti como se estivesse em uma espécie de paralisia do sono. Simplesmente não conseguia me mexer. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, mas eu não conseguia. Ele começou a se aproximar mais rápido, com as mãos estendidas na minha direção,
e foi então que minhas pernas reagiram. Deixei a bicicleta para trás e saí correndo o mais rápido que pude. Ele começou a me perseguir, gritando que só queria ajudar. Eu continuei correndo, sem olhar para trás. Eu o ouvia rompendo o milho atrás de mim, gritando para eu parar. De vez em quando eu me abaixava entre as fileiras de milho e me encolhia, tentando ficar o menor possível com os olhos fechados. A verdade é que achei que ia morrer. Ele carregava algo que parecia uma corda e murmurava para si mesmo: "Eu vou encontrá-lo." Nunca vou esquecer essas palavras enquanto viver. Fiquei escondido por um tempo que pareceu uma eternidade. Minhas pernas estavam com cãibras e o corpo inteiro tremia, mas eu não me atrevia a me mexer até ter certeza de que ele tinha ido embora. Quando finalmente rastejei para fora do milharal e segui o caminho de volta para casa, eu tremia tanto que mal conseguia andar. Já tinha anoitecido. De algum jeito cheguei em casa. Corri para dentro, direto para os braços dos meus pais, que estavam aflitos, preocupados com onde eu tinha estado. Contei tudo a eles. Minha mãe ficou em lágrimas e meu pai parecia pronto para enfrentar quem fosse. Mas naquele momento não havia muito o que fazer. O homem já tinha desaparecido há muito tempo. Meu pai saiu para procurar minha bicicleta, mas não a encontrou em lugar nenhum. Eles me deram uma nova alguns dias depois e a vida seguiu. Algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu que nos fez mudar. Cheguei em casa da escola e vi na varanda minha velha bicicleta, a mesma que eu tinha deixado no milharal. Até hoje não sei dizer quem ficou mais assustado, se eu ou meus pais. Eles não se sentiam mais seguros comigo naquela casa, então logo depois nos mudamos. Meus pais quase não falam sobre o que aconteceu, mas eu sei que nunca vou esquecer. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Quero compartilhar uma experiência perturbadora que vivi. Eu tinha 28 anos e estava tentando realizar meu sonho de ser escritor, trabalhando para um jornal popular. Mas as coisas não saíram como esperado. Voltei para casa para ajudar meus pais idosos na fazenda da família. Não era exatamente o que eu tinha planejado para mim quando saí de casa anos atrás. Mas meus pais estavam envelhecendo, e cuidar do lugar sozinhos estava se tornando um peso. A fazenda era pacata e isolada, cercada por extensos campos de milho que se estendiam por quilômetros em todas as direções. A vizinha mais próxima vivia a cerca de 10 minutos a pé, numa pequena fazenda que ela administrava sozinha desde que seu marido faleceu alguns anos atrás. A vida ali era devagar, e eu não me importava. Naquele ponto, um ritmo mais calmo era tudo o que eu precisava. As primeiras semanas foram bem normais. Eu estava começando a me adaptar à rotina de gerenciar a fazenda, e o ritmo mais tranquilo estava me fazendo bem. Tinha bastante tempo livre para refletir e escrever, o que eu geralmente fazia nas noites. Não sei bem o motivo, mas sou mais criativo e produtivo durante a noite, então aproveitava isso. Terminava as tarefas da fazenda antes do pôr do sol e depois ficava no computador até não aguentar mais de sono. Escolhi um quarto pequeno no terceiro andar para não incomodar meus pais com meu horário de sono diferente. Eu gostava daquele espaço. Era aconchegante e silencioso, e a janela oferecia uma vista inspiradora da fazenda. Mas depois de mais uma semana comecei a notar algo estranho. Todas as noites, pouco antes de o sol se pôr, eu via uma figura parada na extremidade distante do milharal dos meus pais, entre duas fileiras de milho. No começo não dei muita atenção. Presumi que fosse alguém da fazenda vizinha, talvez verificando suas terras ou inspecionando as plantações. A pessoa não estava exatamente na propriedade dos meus pais, então não era invasão nem nada ilegal, mas era esquisito. A figura permanecia imóvel, sem fazer nenhum gesto. Apenas estava ali, quase como se fosse um espantalho ou um manequim. Não dava para dizer se era um homem ou mulher.
Na verdade, nem sabia se estava de frente para mim. Era inquietante, mas imaginei que não houvesse motivo para me preocupar. Apesar da estranheza de tudo aquilo, notei que a cena poderia render uma ótima foto. Uma sombra contrastando com o céu noturno dourado e os campos de milho que pareciam se estender sem fim. Passaram-se alguns dias e a figura continuava surgindo, sempre por volta do mesmo horário e no mesmo ponto, apenas parada lá. Numa noite, decidi observar com mais atenção para ter certeza de que não era um espantalho. Finalmente percebi que se mexia, o que confirmou ser alguém de verdade. Era esquisito, mas continuei tentando me convencer de que não tinha nada demais. Cheguei até a pensar que podia ser a vizinha, a senhora que minha mãe mencionava com frequência. Desde que voltei, não a tinha visto, mas talvez tivesse algum motivo para se aproximar da nossa propriedade. De qualquer forma, que tipo de problema uma senhora idosa poderia causar? Não era como se ela fosse representar alguma ameaça para meus pais ou para o que era deles. Claro, se esse fosse o caso, eu provavelmente nem estaria escrevendo sobre isso agora. Pensando bem, foi um tanto ingênuo de minha parte ser tão despreocupado com a situação. As coisas começaram a mudar nos dias seguintes. A figura passou a se aproximar mais a cada noite. Eu a via entre duas fileiras diferentes de milho, sempre um pouco mais perto da casa. Permanecia quieta e imóvel, mas com certeza vinha se aproximando noite após noite, e eu estava certo disso. Mesmo assim, ainda era impossível distinguir qualquer detalhe sobre ela àquela distância, mas era evidente que a situação estava ficando séria. Quem quer que estivesse lá fora parecia decidido a chegar cada vez mais perto da propriedade dos meus pais. Depois de 2 noites vendo isso acontecer, decidi que precisava fazer algo. Na manhã seguinte, contei aos meus pais sobre o que vinha observando nas últimas semanas. Minha mãe não deu muita atenção, dizendo que provavelmente era o filho da vizinha, que sempre fora meio excêntrico, segundo ela. Chamar de excêntrico era um eufemismo, mas minha mãe sempre tinha um jeito gentil de colocar as coisas. Para minha surpresa, eles não pareciam nem preocupados nem incomodados. Disseram apenas que eu deveria deixar ele em paz, pois não oferecia perigo algum. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde no celeiro, olhei para a borda do campo e senti meu estômago afundar. A figura não estava mais na extremidade distante do milharal, mas parada bem próxima à linha da propriedade, muito mais perto do que antes. Um calafrio percorreu meu corpo. Limpei as mãos no jeans e, sentindo um misto de nervosismo e frustração, decidi me aproximar. Precisava enxergar melhor. Caminhei até o limite do campo e chamei: "Quem está aí?" Mas assim que me aproximei, a figura se virou e correu para dentro de uma fileira de milho. Fui atrás, mas ao dobrar a esquina, vi que ele tinha literalmente mergulhado entre as plantas, sumindo da minha vista. Meu coração disparava enquanto eu vasculhava o campo ao redor, mas sabia que não faria sentido tentar procurá-lo às cegas no meio daquele milharal. Naquele momento, estava realmente assustado. Mesmo que fosse apenas um garoto travesso, a ideia de ter alguém tão próximo da nossa casa já não me deixava tranquilo. Na manhã seguinte, fui até a fazenda da vizinha para tentar esclarecer as coisas. A senhora me atendeu à porta e eu fui direto ao ponto sem rodeios. Ela pareceu genuinamente confusa enquanto eu contava o que estava acontecendo. Balançou a cabeça lentamente e me disse que não saía de casa depois do anoitecer havia semanas, por causa da saúde frágil. Explicou que mal conseguia se mover, muito menos caminhar até o limite de sua propriedade. Então perguntei sobre seu filho, mas ela disse que ele tinha deixado a casa anos atrás e não morava mais com ela desde então. Fiquei congelado enquanto ela me dizia isso. Senti minha pele arrepiar. Quem quer que eu tivesse perseguido na noite anterior não era o filho dela. Era um completo estranho. Saí da casa dela com uma sensação crescente de apreensão. Quem ou o que quer que estivesse rondando o milharal definitivamente não vinha da fazenda dela. Contei tudo aos meus pais assim que cheguei em casa, e agora eles também estavam preocupados. Minha mãe sugeriu chamar a polícia, mas meu pai achou que seria perda de tempo, já que não tinham feito nada ilegal. Ele me instruiu a ficar acordado e acordá-lo caso o estranho aparecesse novamente, e eu concordei.
Nos dias seguintes, nada aconteceu. Era como se a figura tivesse desaparecido. E isso foi um alívio. Talvez tivessem me visto conversando com a vizinha ou simplesmente decidissem não voltar após a perseguição. De uma forma ou de outra, eu estava mais tranquilo. Mais tarde naquela semana, estava no celeiro terminando algumas tarefas quando, de repente, tudo ficou escuro. E quando digo escuro, quero dizer um breu total. Toda a fazenda foi mergulhada na escuridão, sem qualquer aviso, como se a energia tivesse sumido num piscar de olhos. Todas as luzes, dentro e fora da casa, se apagaram. Nunca levava meu celular comigo para o celeiro, então estava completamente às cegas. Meu coração disparou. Tinha a sensação incômoda de saber o que havia causado o apagão. Tateei no escuro até encontrar uma lanterna que lembrava estar ali por perto. Com ela em mãos, saí correndo do celeiro em direção à casa, mas parei no meio do caminho. Queria ir direto para dentro, mas sabia que isso não resolveria nada. Decidi contornar a casa para checar o quadro de energia, mas então ouvi algo. Um farfalhar suave vinha do milharal. Foi quando percebi. Aquela pessoa estava dentro da minha propriedade, a poucos metros de mim. Virei devagar e apontei a lanterna em direção ao campo, tentando não fazer barulho. Por um instante, tudo permaneceu como estava, só o som do farfalhar no meio do milho. Mas então, pelo canto do olho, vi um movimento. Com o coração acelerado, apontei a luz tremendo em direção ao local. Ali, a poucos metros do celeiro, estava um homem. Agora eu conseguia ver claramente. Era um homem com poucos fios de cabelo sobre uma cabeça quase careca. Vestia um macacão e me olhava fixamente com uma expressão ameaçadora. Olhei para suas mãos. Ele segurava uma enxada de jardim enferrujada e enferrujada. O medo tomou conta de mim e eu saí correndo. Para meu desespero, ouvi seus passos atrás de mim. Corri para dentro do milharal, torcendo para que ele se perdesse lá. Olhei para trás e o vi correndo com tudo em minha direção. Virei uma esquina e antes que ele me visse, caí e me escondi entre as fileiras de milho. Fiquei ali, com o coração batendo acelerado, tentando conter o som da minha respiração. Alguns segundos se passaram antes que ele passasse correndo perto de mim. Foi o momento mais assustador da minha vida. Eu queria correr para pegar o celular e chamar a polícia, mas o medo me paralisava. Fiquei ali, em silêncio, por alguns minutos, pensando na situação e refletindo sobre tudo. Finalmente, saí do meu esconderijo e corri de volta para a casa que ainda estava mergulhada na escuridão total. Liguei para a polícia e acordei meus pais. A polícia fez uma busca pela propriedade, mas não encontrou nada. No entanto, eles identificaram a causa do apagão. Alguém havia despejado um balde de água no quadro de energia, o que fez tudo desligar. No dia seguinte, ajudei meus pais a instalar algumas medidas extras de segurança e até fui até a casa da vizinha para alertá-la a tomar cuidado. Fiquei na fazenda por mais um mês, mas nada mais aconteceu durante esse período. Deixar meus pais sozinhos na fazenda com alguém perigoso à solta me partiu o coração, mas eu precisava seguir com a minha vida. Eles contrataram um ajudante para cuidar das tarefas, então eu realmente já não era tão necessário. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais estranha e perturbadora que já vivi. É algo em que ainda penso muito. Recentemente fiz uma mudança para o estado de Iowa, nos Estados Unidos, para me desligar de tudo um pouco. Agora estou em um trabalho sem grandes perspectivas, mas que paga o suficiente para viver bem. Então está tudo bem. Não penso em ficar aqui para sempre, mas a paz e a calma desse lugar têm feito bem para mim. Como você pode imaginar, há muitas terras agrícolas por perto. Esse cenário rural não é exatamente o meu habitat natural vindo da cidade e tudo mais, mas aos poucos estou me acostumando com isso. Há cerca de 6 meses, achei uma casinha simples com um aluguel bem barato, onde fiquei alguns meses. Apesar de ser pequena, o terreno era bem amplo, com um quintal grande que nem sabia como aproveitar. Não tenho certeza se antes era uma fazenda ou estava abandonado, mas havia um imenso milharal logo ao lado da casa. O campo ia até uma pequena cerca de madeira,
tão próxima da casa que eu quase conseguia tocar na cerca e na parede ao mesmo tempo. Como dá para imaginar, eu não tinha vizinhos. Por mais estranho que pareça, eu gostava desse isolamento. Achava até reconfortante. Às vezes, durante a noite, ficava na janela olhando o milharal, pensando na vida enquanto o vento balançava as hastes suavemente. Talvez eu tivesse ficado nessa casa por mais tempo, se não fosse pelo que estou prestes a contar. Em uma noite de outubro, dessas frias e ventosas, estava o tipo de clima que te faz querer ficar num quarto quentinho, olhando o vento pela janela. Na verdade, gosto de estar lá fora nessas horas. Sou meio estranho nesse sentido. Tem algo em colocar as mãos nos bolsos da jaqueta no frio que me traz uma sensação boa. Naquela noite, estava na varanda dos fundos, fumando um cigarro e observando o quintal antes de entrar. Já estava quase terminando quando ouvi algo, um grito. Não era aquele tipo de choro distante de animal que você escuta às vezes no campo. Esse era diferente. Um som agudo, cortante e inconfundivelmente humano. Parecia vindo de uma criança, talvez um menino pequeno. O som ecoou vindo do milharal atrás da casa. Sem pensar muito, entrei correndo, peguei meu rifle de caça e voltei lá fora. Não sei bem o que me deu, mas não conseguiria ignorar a possibilidade de uma criança em perigo. Enquanto eu corria em direção ao milharal, o grito soou de novo, agora mais alto. Parei no meio do caminho, olhei ao redor, mas não conseguia ver nada na escuridão. Chamei pela criança, pedindo que gritasse de novo para eu conseguir encontrá-la. Mas não houve resposta, só silêncio. Com a adrenalina a mil, saltei a cerca e escolhi uma fileira de milho ao acaso, avançando com a lanterna fraca do celular para me guiar. Continuei chamando, mas a criança nunca respondeu. Em algum momento percebi que a situação estava além do que eu conseguia lidar sozinho. Liguei para a polícia e expliquei o que tinha ouvido, voltando para esperar que chegassem. Quando os policiais chegaram, insisti em acompanhá-los na busca pelo campo. Eles concordaram e eu fiquei agradecido. Procuramos por pelo menos meia hora, chamando pela criança o tempo todo, mas nenhuma resposta veio. Não havia nada por lá. Sem pegadas, sem sinais de movimento, nenhum indício sequer de que alguém tinha passado por aquele campo. Por fim, desistimos. A polícia me orientou a ligar caso ouvisse algo de novo e foi embora. Eu me sentia frustrado, mas o que mais podia fazer? Uma parte de mim pensava que talvez fosse só uma brincadeira, o que até fazia sentido. Afinal, as crianças por aqui devem fazer o que podem para ocupar o tempo. Mesmo assim, a ideia de alguém brincar com uma coisa dessas me deixava enjoado. Apesar de tentar me convencer de que não passava de uma pegadinha, depois daquele incidente, eu não conseguia mais relaxar. Mal sabia eu que aquilo era só o começo, e as coisas estavam prestes a ir de 0 a 100. Estava no andar de cima me preparando para dormir, quando algo do lado de fora da janela chamou minha atenção. Era exatamente o tipo de coisa que ninguém quer ver da janela do quarto. Um leve brilho alaranjado. Corri até a janela e senti o estômago despencar. Mais adiante, pequenas chamas se erguiam no milharal, tremeluzindo de forma intensa na escuridão. Lembro de murmurar, "Meu Deus", repetidamente. Sabia que precisava agir. O fogo ainda era pequeno, mas com o vento que fazia lá fora, ele poderia se espalhar depressa. Desci as escadas correndo enquanto ligava para o 911, quase gritando no telefone. Peguei a mangueira ao lado da casa, liguei-a, pulei a cerca e corri para o campo, torcendo para que a mangueira fosse longa o suficiente. Já estava completamente molhado quando alcancei o foco do fogo, mas isso não importava. Sabia que os bombeiros levariam uma eternidade para chegar até ali. Eu era a única esperança. Borrifei água sobre as chamas o quanto pude, tentando conter o fogo. Por sorte, ele não se espalhou mais rápido e consegui apagá-lo completamente em poucos minutos. Enquanto me inclinava para recuperar o fôlego, pensando por que cargas d'água aquilo estava acontecendo comigo, vi um movimento pelo canto do olho. Quando virei, quase senti meu coração parar. Havia alguém na janela do andar de cima, no meu quarto. Sem pensar, larguei a mangueira que ainda jorrava água e corri de volta para a casa. Escancarei a porta e entrei na cozinha, mas parei na hora congelado. A sala estava revirada.
A geladeira e os armários estavam todos abertos, e boa parte das louças estava quebrada no chão. Era uma cena caótica e eu não sabia nem o que pensar. Mal tive tempo de assimilar tudo quando ouvi a porta da frente bater. Me virei e corri para a porta, mas, quando cheguei lá, quem quer que estivesse dentro já tinha ido embora. Fui lá fora novamente, mas não havia ninguém à vista. Eu não tinha energia para perseguir quem fosse. Na verdade, achei que ia desmaiar com o caos que tinha acabado de viver. Alguns minutos depois, a polícia e os bombeiros finalmente chegaram. Expliquei a situação, e desta vez eles levaram tudo muito mais a sério. Tentativa de incêndio criminoso é um crime grave, e eles trataram como tal. Vários outros policiais apareceram e até trouxeram cães farejadores para fazer uma busca detalhada, mas, mais uma vez, não encontraram nada. Era claro que quem fez isso teve tempo de escapar a pé. Por algumas semanas eu não conseguia dormir direito. Cada estalo, cada som no meio da noite me deixava em alerta. Todas as noites dormia com meu rifle de caça no chão ao meu lado, até o momento em que finalmente pude me mudar. Continuava tentando entender o que tinha acontecido, mas nada fazia sentido. O que mais me perturbava era aquele primeiro grito. Dá um nó no estômago pensar que pode realmente ter havido uma criança em perigo a menos de 100 metros de mim. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos, meu nome é Camila, e meu falecido marido Marcos foi o melhor que me aconteceu. Para resumir, ele morreu há exatos 8 anos em um acidente de moto, enquanto escrevo isso em 29 de abril de 2016. O que estou prestes a compartilhar é algo que bloqueei na minha mente desde então, mas acho que agora finalmente estou pronta para falar sobre. Marcos e eu crescemos na Itália, e o inglês, na verdade, é meu segundo idioma. Ele sempre teve o sonho de conhecer a Grécia, mas adiamos a viagem inúmeras vezes. Um dos meus maiores arrependimentos é não ter tirado um tempo durante algum verão para viajar com ele. Na primavera de 2018, decidi enfrentar e realizar a viagem que ele sempre quis fazer. Com apenas 36 anos e sem filhos, a ideia de viajar sozinha não me animava muito. Então reservei um cruzeiro, acreditando que seria uma forma mais tranquila de fazer a jornada. Tive sorte. A Celebrity Cruise Line oferecia um cruzeiro chamado O Melhor da Grécia, que passava por 6 cidades: Atenas, Santorini, Éfeso, Mykonos, Volos, Tessalônica e de volta a Atenas. Esforcei-me para aproveitar o cruzeiro, com a consciência de que era o que ele teria querido para mim, mas a melancolia estava sempre presente. Era estranho estar ali sem ele. Talvez eu tenha exagerado no vinho na primeira noite após sairmos de Atenas, mas senti que me permitia ser um pouco imprudente. Assim que desembarquei e explorei o que a cidade tinha a oferecer, encontrei-me tomando martini atrás de martini em um bar sem nome. Foi lá que o notei do outro lado. Era um homem de cerca de 40 anos, com cabelos castanhos lisos e longos e uma barba um tanto desarrumada. Ele até tinha uma aparência interessante, mas seu olhar era perturbador. Inicialmente, encarei aquilo como o olhar casual de um homem solitário. Talvez ele me achasse atraente. Não me incomodaria se ele quisesse me olhar um pouco. No entanto, depois de trocarmos olhares mais algumas vezes, o desconforto começou a crescer. A intensidade com que ele me encarava era desestabilizadora. Não tinha nada de sedutor ou encantador, como se tentasse flertar. Era mais como se ele tentasse furar um buraco no meu rosto com os olhos. Depois de terminar o que provavelmente foi meu 8º drink, paguei a conta e voltei rapidamente para o cais. Naquela noite, toda a lembrança daquele homem desapareceu da minha mente. A próxima parada do cruzeiro foi Éfeso. Passei o tempo lá de forma semelhante, consumindo muito mais álcool do que o recomendado para alguém da minha idade. Exceto por uma pequena culpa que me incomodava, tudo correu bem em Éfeso. Mykonos foi a parada seguinte. Imagino que, a essa altura, isso não surpreenda ninguém. Perto do fim do dia, lá estava eu, inevitavelmente sentada sozinha em um bar ao ar livre, quando o vi novamente.
Um homem estava encostado em uma luminária, com os braços cruzados. Esforcei a visão, pensando que minha mente estava me pregando uma peça, mas era inconfundível. Era o mesmo homem que eu havia visto em Santorini. Ele estava longe demais para eu saber se estava me observando, mas sua cabeça estava inclinada em minha direção. O mais estranho é que ele usava exatamente a mesma roupa de antes. Uma sensação de desconforto me envolveu. Eu estava sendo seguida? Minhas mãos começaram a suar e eu as esfreguei nervosamente no vestido, abaixando a cabeça para evitar olhar em sua direção. Ainda assim, sua presença parecia irradiar até onde eu estava. Não resisti e olhei de novo, mas ele já havia sumido. Talvez você pense que eu sentiria alívio, mas, na verdade, minha ansiedade aumentou. Comecei a olhar ao redor freneticamente, tentando ver se ele havia se aproximado. Não estava à vontade em voltar para o navio sozinha. Então me aproximei de um casal que também estava saindo, troquei algumas palavras com eles e segui de volta em companhia. Naquela noite, ao invés de ir direto para minha cabine, decidi explorar o barco na esperança de encontrar aquele homem misterioso. Vasculhei cada canto e já tarde da noite, por volta de meia-noite, finalmente desisti. Na manhã seguinte, desembarquei em Volos determinada a resolver esse enigma. Em vez de explorar a cidade, escolhi esperar na passarela, observando com atenção, pessoa após pessoa descendo do navio. Não deixei passar um só rosto, mas ele não estava entre os passageiros. Frustrada, voltei ao navio e passei o resto do dia na piscina, tentando relaxar. Tessalônica era a última parada. Embora eu estivesse apreensiva, precisei me conformar com o fato de que estaria desperdiçando minhas férias se ficasse no barco. Então, mesmo relutante, desci e tentei aproveitar a cidade. Talvez por superstição, decidi evitar bares e bebidas dessa vez, o que cumpri. Em vez disso, caminhei sem rumo pelas ruas, admirando a arquitetura e desfrutando do clima. E então, como se estivesse programado, ele apareceu novamente. A algumas ruas de distância, parado no meio da via, com os braços soltos ao lado do corpo. Em vez de medo, senti uma onda avassaladora de coragem, provavelmente alimentada pela adrenalina tomando conta de mim. Gritei para ele e comecei a caminhar em sua direção. Em vez de responder, ele se virou e correu. Aquilo foi surreal. Ele virou uma esquina e eu fui atrás. Ao chegar à esquina, ainda o vi dobrando outra rua e continuei a persegui-lo. Mas ao fazer a última curva, ele havia sumido, sem qualquer rastro, como se tivesse se dissolvido no ar. Naquela noite, o sono não veio. Quando o navio finalmente atracou em Atenas, senti alívio, mas ao voltar para casa, a inquietação sobre aquele homem continuava a me atormentar. Peguei o laptop e comecei a fazer algumas buscas. Não sabia ao certo o que procurar, mas imaginei que relatórios policiais recentes poderiam ser um bom ponto de partida. Sem muitos resultados, acabei me deparando com alguns anúncios de pessoas desaparecidas. Rolei várias páginas até que algo me chamou a atenção. Ali, bem no meio da página, estava um cartaz de uma pessoa desaparecida que parecia quase idêntica ao homem que havia me perseguido. Fiquei paralisada, tomada pelo choque. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi o nome dele. Ele tinha o mesmo nome do meu Marcos, uma coincidência cruel que me deixou sem chão. Minha primeira reação foi ligar para a polícia e relatar o que tinha visto. A atendente agradeceu pela informação e pediu que eu aguardasse na linha. Depois de alguns minutos, ela perguntou se eu estava absolutamente certa do que havia visto. Confirmei com segurança. Após uma pausa desconfortável, ela explicou que o caso daquele homem havia sido encerrado pouco mais de um mês antes. Ele tinha sido encontrado morto num acidente de barco na costa de Parga, na Grécia. O detalhe mais sinistro, no entanto, era que a data oficial da morte coincidia exatamente com o mês e dia em que meu marido falecera, apenas 2 anos depois. Desliguei o telefone literalmente tremendo. Não consigo me lembrar de um momento em que senti tanto medo. Comecei a me sentir zonza, questionando se estava perdendo a sanidade ou se de alguma forma tinha imaginado tudo. Então, outra realização me atingiu. A única cidade onde não o vi foi Éfeso,
que na verdade fica na Turquia e não na Grécia. Eu não sou exatamente uma pessoa que acredita no paranormal, mas passei horas tentando racionalizar essas visões, e nada do que pensei fazia sentido. Quando minha sobrinha Maria se casou em Atenas no último verão, acabei voltando à cidade por não ter outra opção. E como se fosse destino, lá estava ele novamente. Dessa vez, o vi por um breve segundo, com a mesma roupa, próximo ao bar, olhando em minha direção. Para ser completamente honesta, com tantas pessoas bêbadas por perto, pode até ter sido minha imaginação. De qualquer forma, jurei a mim mesma que não colocarei os pés na Grécia outra vez. Sou estudante do último ano na Rowan University, no sul de Jersey, e meus amigos da fraternidade me chamam de Joy. No último verão, fui para as Bahamas com algumas amigas para relaxar um pouco. Tínhamos acabado de completar 21 anos e, claro, a ideia das férias era brindar de novo e curtir cada momento. Senti que todas merecíamos essa folga depois de um semestre pesado, cheio de drama da vida de fraternidade e da correria com os estudos. Estávamos em um grupo de 4, Bruna, Letícia, Renata e eu. Com Renata, minha relação sempre foi um pouco complicada. Tínhamos uns desentendimentos bobos. Sempre imaginei que ela fosse meio invejosa, talvez por eu nunca me dedicar à academia e não me preocupar muito com o que comia. Acho que você entende o que quero dizer. Enfim, era muito próxima de Bruna e Letícia, então esperava que a viagem fosse incrível. Escolhemos um cruzeiro da Carnival, que passaria por algumas ilhas das Bahamas antes de retornar a Nova York. A primeira parada foi numa ilha chamada Paradise Island, e foi exatamente ali que a diversão começou. Nós 4 estávamos já bem animadas no bar, rindo e dando atenção aos caras que nos ofereciam bebidas. Foi realmente divertido. Em certo momento, Letícia pediu que eu pegasse uma bebida para ela. Então fui ao bar, pedi as bebidas e fiquei esperando. Letícia logo apareceu do meu lado para pegar a dela. Quando as bebidas chegaram, senti vontade de tirar uma selfie com Letícia antes de voltarmos para a mesa. Peguei o celular e registrei algumas fotos com as bebidas. Foi então que Bruna chamou Letícia, que bem bêbada se afastou sem mim e deixou sua bebida para trás. Para garantir que ninguém pegasse a bebida dela, coloquei meu celular no balcão e segurei o copo com a outra mão. Com as 2 bebidas, fui até a mesa onde todas estavam e brinquei com Letícia sobre como ela era distraída. Logo depois, já era hora de voltar para o barco. Assim que ele começou a partir, comecei a procurar meu telefone, tomada pelo desespero. Me senti uma completa idiota. Percebi que havia deixado o celular no bar. A frustração me fez chorar, e o sentimento de que isso estragaria toda a viagem era inevitável. Queria pular no mar só por ter perdido o celular no primeiro dia. Peguei meu laptop na tentativa de localizar o aparelho. Para minha surpresa, ele não estava na ilha. Aparecia em algum lugar dentro do próprio barco. A localização exata era difícil de identificar, mas pelo menos parecia que alguém o tinha encontrado e, quem sabe, o entregado nos achados e perdidos. Quando fui até os achados e perdidos, a resposta foi um balde de água fria. Ninguém havia devolvido um celular. O alívio virou frustração. Por que alguém pegaria meu telefone sem a intenção de devolvê-lo? Voltei para o grupo e desabafei novamente. Bruna tentou me tranquilizar, dizendo que eu deveria focar em aproveitar a viagem. Resolvi seguir o conselho dela. Passei um dia inteiro sem pensar no celular, o que considerei um feito e tanto. Não se percebe o tempo que se passa no celular até que ele falta. Por várias vezes quis tirar uma selfie ou checar as redes sociais, só para lembrar que estava sem ele. No dia seguinte, enquanto eu estava na frente do barco, decidi abrir meu laptop para checar a localização do meu celular mais uma vez, por pura curiosidade. Para minha surpresa, a localização aparecia quase em cima de mim. Olhei ao redor, mas com tanta gente ao redor, qualquer um poderia estar com meu telefone. Contei isso para minhas amigas, que ficaram tão chocadas quanto eu, exceto Renata, que parecia segurar o riso. Fiquei realmente irritada ao perceber que ela achava a situação engraçada. Algumas horas depois, estávamos no fliperama,
na parte de trás do barco, brincando com os jogos. Peguei meu laptop novamente e a localização do telefone seguia aparecendo bem próxima de mim. Naquele ponto, estava furiosa. Quem quer que estivesse com meu telefone parecia estar me seguindo. Minha suspeita caiu sobre Renata. Ela sempre via isso como uma grande piada. Confrontei-a com a localização mostrada no laptop, mas ela insistiu que não tinha ideia de onde estava meu telefone e ainda me chamou de desatenta por não cuidar dele. Nos desentendemos e acabamos trocando palavras duras. Pedi que ela esvaziasse os bolsos e a bolsa, o que ela fez com relutância. Nada do telefone. Ela ainda me lançou um sorriso e me chamou de idiota. Saí dali transtornada e chorando. Passei o resto do dia no quarto e me recusei a fazer qualquer coisa com Renata pelo resto da noite. Nos 2 dias seguintes, evitei ao máximo a companhia dela, preferindo ficar sozinha e verificar o localizador do meu telefone de vez em quando, sem muita esperança. Ao voltar para o quarto naquela noite, percebi algo fora do comum. Havia um envelope no chão, empurrado por debaixo da porta. Era uma carta escrita à mão. Comecei a ler e me senti horrorizada. Um sujeito aleatório que se chamava Breno Garcia aparentemente encontrou meu celular desbloqueado, fuçou nele, achou que eu era atraente e resolveu me escrever para declarar sua paixão. A carta era curta, mas o nojo que senti foi profundo. Um completo desconhecido havia tido acesso total ao meu telefone e sabia o número do meu quarto. Fiquei à beira das lágrimas. Levei o caso à segurança do navio na esperança de que pudessem fazer algo, mas infelizmente eles não ajudaram em nada. A boa notícia é que esse tal de Bart não voltou a entrar em contato e o cruzeiro finalmente terminou. Renata e eu nos reconciliamos e todas nós nos separamos. Queria dizer que a história acabou aí, mas na verdade não. Naquela mesma noite, já em casa depois que meu pai me trouxe, fiquei acordada até tarde assistindo reality shows no laptop. E então me ocorreu: por que não verificar a localização do celular agora? Me senti meio boba por não ter pensado nisso antes. Abri o aplicativo e esperei carregar. Para meu choque, o pontinho azul indicava que o celular estava exatamente na minha casa. Senti um calafrio. Soltei um grito, acordando minha família. Meu pai entrou correndo no quarto, entendeu rapidamente o que estava acontecendo e saiu descalço, com seu rifle de caça em mãos. Segui meu pai de perto. Ele deu um tiro para o alto e gritou com toda a força, fazendo com que um homem pulasse o portão lateral e saísse correndo pela rua. Meu pai hesitou, mas acabou decidindo não ir atrás dele. Eu estava em choque. Fomos juntos até o quintal para conferir, e a cena era assustadora. Uma das escadas do quintal estava encostada na lateral da casa, bem debaixo da janela do meu quarto. Ainda mais perturbador foi perceber que o pequeno trinco de madeira acima da janela estava quase todo cortado. Mais alguns minutos, e ele poderia ter conseguido abrir a janela. Provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história se tivesse ido dormir ao invés de checar a localização do celular. Fizemos um boletim de ocorrência e já se passaram quase 2 semanas sem novos incidentes. Ainda tenho dificuldades para dormir, sabendo que um estranho tem acesso a todas as minhas informações: fotos, nome, contatos, endereço. Meu telefone foi desativado, mas não deixo de imaginar que tipo de dados ele conseguiu manter. Avisarei se algo mais acontecer. Pode parecer um pouco incomum para alguns de vocês, mas sempre tive o sonho de ser bartender em um navio de cruzeiro. Não sei ao certo o motivo, mas a vida no mar me soa incrivelmente tranquila. Além disso, sou o tipo de pessoa que você chamaria de social, e a verdade é que as pessoas que você conhece nesses navios têm as histórias mais fascinantes para compartilhar. Há alguns anos, consegui realizar esse sonho. Jovial e com 20 e poucos anos, já acumulava uma boa experiência em bartending, o que facilitou o processo de entrevista. A Royal Caribbean me contratou como bartender, e o começo foi promissor. Não quero cansar você com detalhes sem importância sobre meu tempo lá, mas vale mencionar que esse trabalho trouxe muitas viagens, às vezes até em excesso.
Em apenas 2 viagens, atendi 3 vezes mais clientes do que no meu bar local em 2 meses. O fluxo constante de pessoas era intenso, mas esse era justamente um dos motivos que me levaram a buscar essa oportunidade. Essa história aconteceu no meu 3º tour, um cruzeiro transatlântico de 12 dias entre Miami, Portugal e Espanha. Foi uma longa jornada. Ficaríamos 5 dias seguidos em alto mar. Havia uma grande vantagem, no entanto. Eu finalmente voltaria à Europa e, com a autorização da Royal Caribbean, poderia aproveitar 1 ou 2 semanas para visitar minha casa em Lyon. Para começo de conversa, já estou acostumada com clientes bêbados e um tanto paqueradores pedindo bebidas, fossem eles atraentes ou não, jovens ou mais velhos. Trabalhar à noite sempre envolveu essa dinâmica. Mas nesse cruzeiro em específico, houve um cliente que acabou se destacando dos demais. Esse homem, alto e charmoso, com pouco mais de 30 anos, não deixava de chamar minha atenção todas as noites. Ele sempre encontrava um lugar no bar, saboreando suas bebidas sem pressa. Aos poucos, acabamos conversando sobre nossas vidas, e ele se tornava o último cliente a sair quando a noite terminava. Pela primeira vez em muito tempo, eu ansiava por aquelas madrugadas em que Sebastian ficava por ali. Eu podia perceber que havia algo de profundo em seu olhar verde claro, uma tristeza que parecia impressa em suas feições. Na 3ª noite, ele finalmente se abriu, e a história era dolorosa. Relutante, ele compartilhou sobre seu casamento conturbado, fazendo pausas frequentes como se pesasse cada palavra. A esposa dele, Sasha, estava envolvida com Charles, seu melhor amigo dos tempos de faculdade. Não vou entrar nos detalhes, mas parecia devastador. Ele chegou a compartilhar os nomes completos, como se há muito precisasse desabafar com alguém. Ele continuou contando que havia embarcado nesse cruzeiro sozinho, esperando que a vastidão do oceano ajudasse a aliviar sua dor. Eu sinceramente não sabia como responder, além de manter seu copo sempre cheio. Na noite antes de atracarmos em Ponta Delgada, ele me agradeceu pela companhia e pelo ouvido atento. Você fez com que essa viagem fosse suportável, ele disse. Deixe-me te pagar uma bebida como forma de agradecimento. Não era a primeira vez que me ofereciam uma bebida, mas, dessa vez, era diferente. Eu sentia uma conexão real com ele, e o que ele tinha passado me parecia uma injustiça. Aceitei, dizendo que estava contente em poder ter sido de ajuda em um momento tão complicado. Geralmente eu mesma prepararia minha bebida, mas ele fez questão de ser ele a preparar, alegando que era o gesto educado e justo. Eu deveria ter mantido um limite profissional, mas sua insistência, somada à vulnerabilidade que ele parecia exibir, me convenceu. Aceitei, meio relutante, e permiti que ele entrasse atrás do balcão, uma decisão que talvez tenha mudado minha vida. Ele preparou a bebida com mãos firmes e me entregou com um sorriso sutil, mas melancólico. O gosto estava normal, porém, poucos minutos depois, uma forte sonolência começou a tomar conta dos meus sentidos. Tentei me apoiar na borda do balcão, mas tudo escureceu enquanto eu desabava em um torpor inesperado. Não tive nem tempo para gritar. Quando recobrei a consciência, a visão foi aterradora. Estava no meu próprio quarto, mas tudo parecia revirado como se um tornado tivesse passado por ali. O pânico me dominou ao perceber que estava amarrada na cama, com uma toalha colocada na minha boca. Uma onda de alívio me atravessou ao notar que minhas roupas estavam intactas e intocadas. Cerca de 1 hora depois, o serviço de quarto me encontrou e me libertou. Já tinha passado um dia inteiro, e o navio estava deixando a Jamaica. O que eu sentia era mais raiva do que qualquer outra coisa. Como pude ser tão ingênua? Eu havia caído no charme ardiloso de Sebastian, que aproveitou minha simpatia para executar seu golpe. Comecei a duvidar se aquele era sequer o seu verdadeiro nome. Minha suíte, como mencionei, estava completamente revirada. Minhas joias, meu telefone e meus pertences pessoais tinham desaparecido. O cofre estava escancarado e vazio. Até a minha mala havia sumido. A equipe de segurança do navio fez um verdadeiro rebuliço sobre o ocorrido. Claro, sem envolver os passageiros, mas entre eles mesmos.
Eles revisaram as câmeras e descobriram que aquele sujeito havia desembarcado antes do previsto em Ponta Delgada, não retornando mais ao navio. A tripulação não teve escolha senão seguir viagem quando ele não apareceu no horário previsto na passarela. Eles insistiram para que eu mantivesse silêncio sobre o assunto, aconselhando a não levar o caso a público. Me ofereceram uma compensação generosa e prometeram que o encontrariam em breve. Afinal, ele tinha usado um passaporte para reservar a viagem. Nas semanas após o cruzeiro, voltaram a entrar em contato para me atualizar sobre o que haviam descoberto. Como o navio ainda não havia voltado aos Estados Unidos, foi um transtorno tentar envolver a polícia americana e relatar todos os detalhes do crime e do criminoso. Portugal mostrou-se um pouco mais cooperativo e chegou a fazer uma busca, mas até eu sabia que as chances de ele ainda estar lá eram mínimas. Eventualmente, as autoridades dos Estados Unidos também se envolveram e lançaram uma investigação extensa. As identidades que o homem usara eram todas autênticas. Passaporte, nome, endereço, tudo era verdadeiro. Eles foram primeiro ao endereço registrado. O proprietário informou que Sebastian havia se mudado pouco mais de um mês antes, sem deixar nada para trás. Ele tinha um número de telefone pessoal que, claro, estava desconectado. A polícia procurou por qualquer imóvel em seu nome, mas não havia nada. O histórico criminal dele era impecavelmente limpo. O sujeito nunca tinha nenhuma multa de trânsito. Visitaram seus empregos anteriores, onde a história era sempre a mesma. O único endereço era o que ele deixara, e o único telefone que tinham era o que ele já havia desconectado. Eu estava furiosa. Eles tinham toda a identidade dele em mãos. Com certeza havia algo mais que poderiam ter feito, mas não consegui evitar de me culpar por tudo isso. Talvez você pense que a história acaba aqui, mas está longe disso. Pedi uma licença prolongada da Royal Caribbean, tentando me afastar de toda essa situação. Só que as coisas apenas pioraram. Cerca de um mês depois recebi o primeiro envelope. Um envelope sem identificação foi deixado na porta do meu apartamento, com uma única foto dentro. Era uma imagem minha caminhando até o carro depois de fazer compras. A vontade que tive foi de gritar. Uma semana depois, chegou o segundo envelope. Mais uma foto, dessa vez de um momento casual enquanto eu fazia compras no shopping. No começo tentei ignorar, mas as fotos continuaram vindo. Os envelopes chegavam um atrás do outro, cada um com uma nova imagem minha, capturada sem que eu percebesse. Cada foto era uma provocação silenciosa, um lembrete de que ele ainda estava lá me observando. Não há palavras para descrever o medo constante que senti nessas semanas. Fiquei com medo de sair de casa. Não conseguia ir ao trabalho, encontrar amigos ou até mesmo fazer compras sem estar sempre olhando por cima do ombro. Após receber o sexto envelope, fui à polícia. Provavelmente você deve estar se perguntando por que não procurei ajuda já no primeiro envelope. Sinceramente, nem sei como responder. A polícia não ajudou muito. Parecia que eles não sabiam como lidar com a situação. Mas eu queria que meu caso fosse registrado, caso algo mais grave acontecesse. E foi exatamente o que aconteceu. Numa noite, ouvi batidas na janela do meu quarto. Sabia que era ele. A polícia foi chamada, mas não encontrou nada e acabei ficando ainda mais apavorada do que antes de eles chegarem. Tinha chegado ao meu limite. Mudei de apartamento logo depois, sem deixar endereço de encaminhamento, trocando todos os meus contatos e reforçando ao máximo minha segurança. Felizmente nunca mais tive notícias daquele homem, mas só faz uns 3 meses, então espero não estar atraindo má sorte ao escrever isso. Meu palpite é que ele conseguiu desbloquear meu telefone enquanto eu estava inconsciente, e com isso teve acesso a todas as minhas informações. O pior de tudo isso não é o que foi levado, ou o fato de ter que recomeçar minha vida em outro lugar. O mais difícil de aceitar é que nunca mais vou desejar trabalhar em um navio de cruzeiro. Nem sei se quero continuar como bartender. Impressionante como, de repente, um sonho pode se transformar num verdadeiro pesadelo. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e centros de saúde ao longo do tempo.
No hospital onde estou atualmente, antes passei por um centro geriátrico a uma distância razoável da minha casa. Como já tinha experiência em cuidar de idosos, a adaptação não foi uma surpresa. Estava nesse hospital há apenas algumas semanas quando tudo aconteceu, como você entenderá em breve. Foi durante o meu penúltimo turno ali, ainda sem eu saber disso no início da noite. Fazia o turno da madrugada e o acúmulo de horas sem dormir já era visível. Naquela noite, fiquei responsável pela ala de Alzheimer, onde os pacientes tinham um carinho enorme por mim. Estando na faixa dos 20 anos, minha presença entre eles parecia trazer um toque de novidade, uma ligação com o presente e o cotidiano que eles raramente tinham. A solidão geralmente fazia com que suas mentes vagassem, mas a minha companhia os conectava ao momento presente. Eu cuidava de diversos pacientes naquela noite, mas um em especial estava mais inquieto. Seu nome era Helena. Era minha primeira vez cuidando dela. E toda vez que eu entrava em seu quarto, Helena comentava sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que enxergava em um dos cantos do quarto. A senhora que dividia o quarto com ela havia pedido que fechassem a cortina antes do meu turno começar, para ver se assim Helena a deixava em paz. Ela era uma senhora amável, que sempre sorria quando eu estava por perto, embora falasse pouco e fosse muito esquecida. Comecei meu turno mais para o fim da noite, quando a maioria dos pacientes já estava dormindo, exceto Helena. Toda vez que ela me chamava para o quarto, ela parecia amedrontada, falando sobre vozes que ouvia e o homem de preto que continuava a observá-la de um dos cantos do quarto. Não vou negar, aquilo me dava um certo calafrio. Eu acreditava que na mente dela, tudo aquilo era muito real, e me compadecia, imaginando o quanto essa experiência devia ser aterrorizante. Ainda assim, fiz o possível para acalmá-la e incentivá-la a dormir. Evitei ligar a TV para não incomodar a outra paciente do quarto. Então, segurei as mãos de Helena e pedi que respirasse fundo e relaxasse. Reforcei que ela não estava sozinha, que eu estava sempre por perto. Isso pareceu ajudá-la, pois, ao voltar para o quarto, a encontrei dormindo. Quando todos os pacientes finalmente pegam no sono, a madrugada parece se arrastar, quase como se o tempo parasse. Um pouco mais tarde, estava na sala de roupas repondo o carrinho, quando ouvi algo estranho ali dentro. A sala era bem pequena e silenciosa, e eu mantinha a porta fechada, então aquele som me surpreendeu. Virei-me, mas não vi nada, então continuei abastecendo o carrinho. De repente, senti uma pressão no ombro, como se uma mão me tocasse. Olhei para o ombro, dei um pulo e soltei um grito, mas não havia nada ali. A sala estava vazia, mas eu tinha certeza de que havia sentido algo agarrar meu ombro. Espiei pelo corredor para ver se havia outra enfermeira por perto, mas só encontrei o silêncio. Sem muito o que fazer, voltei ao trabalho, tentando ignorar o que acabara de acontecer. Continuei repondo o carrinho até que estivesse totalmente abastecido. Quando me virei para encarar a porta, fui ao chão com um grito, sentindo o coração saltar à garganta. Um homem vestido de preto estava parado do lado de fora, olhando pelo vidro da porta e sorrindo. Meu grito foi alto o suficiente para acordar toda a ala. Em questão de segundos, ele sumiu da janela. Logo em seguida, a porta se abriu, e uma colega enfermeira entrou para me ajudar, vendo meu estado de desespero. Perguntei se ela havia visto o homem de preto, mas sua resposta foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Juntas, verificamos todos os quartos. Não havia nenhum homem de preto. Meus gritos também despertaram Helena de um sono leve, e ao entrar no quarto dela, ela começou a falar das vozes, e agora, dos gritos, sem saber que eram meus. Perguntei como era aquele homem de preto, se ele estava sorrindo, e a vi franzir as sobrancelhas, adotando uma expressão de foco que eu ainda não tinha visto. Ela me perguntou: "Como você sabia?" E mesmo com o coração ainda acelerado, senti um calafrio. Então ela também começou a gritar, pedindo que a tirássemos dali, dizendo que ele estava vindo. As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Depois disso, fui transferida para outra ala, e naquela noite, acabei voltando para casa mais cedo por conta do susto. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe, avisando que meu próximo turno seria o último, pois a experiência havia sido demais para mim.
Recebi uma resposta compreensiva, dentro do que eu esperava. Nunca tive diagnóstico de nada relacionado a alucinações e sempre estive ciente dos efeitos da falta de sono. Mas o que senti naquela noite foi algo completamente fora do comum. Não sei se minha mente foi influenciada pelo que Helena mencionou repetidas vezes, mas a sensação daquela mão no meu ombro e a visão do homem sorridente na porta, que era exatamente como ela descreveu, são coisas que não consigo explicar. Espero sinceramente que seja o tipo de coisa que só acontece uma vez na vida. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Faz 3 anos que fui diagnosticada com meningite bacteriana. Moro no sul da Flórida e, pelo que eu saiba, não havia nenhum surto na região na época, então realmente não faço ideia de como contrai a doença ou de quem poderia ter pego. Os sintomas que comecei a sentir eram bem intensos. Dores de cabeça lancinantes, confusão mental, muita sonolência, enjoo e perda de apetite. No entanto, quando começaram as alucinações, tive certeza de que havia algo muito errado. Estava deitada na cama, me sentindo péssima, enquanto meu marido estava no trabalho. De repente, ouvi uma voz infantil chamando "Mamãe" lá embaixo. O detalhe é que nós não temos filhos. Mesmo debilitada, me arrastei para fora da cama e fui até a escada para chamar pelo nome do meu marido. Como era de se esperar, ele não respondeu, já que estava no trabalho. A dor de cabeça só piorou ao me levantar, então voltei para a cama. Foi aí que ouvi novamente uma voz vinda de baixo, dessa vez dizendo: "Olá?" Peguei o telefone e liguei para o meu marido em pânico, dizendo que estava ouvindo uma voz infantil assustadora dentro de casa e que provavelmente estava alucinando. Ele percebeu o quanto eu estava aflita e saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto ele não chegava, troquei o pijama, mas logo precisei correr para o banheiro para vomitar. Durante o vômito, ouvi outra voz, dessa vez do lado de fora do banheiro. Não conseguia entender o que dizia nem identificar se era a mesma voz de antes. Nesse ponto, já me sentia completamente fora de mim. Só fui diagnosticada no hospital, onde descobri que minha condição, se não tratada, poderia ser muito grave, até fatal. O médico mencionou que as alucinações eram um sintoma raro, mas possível. Assim que cheguei ao hospital, me aplicaram antibióticos por meio de uma agulha, e meu marido ficou ao meu lado durante todo o processo. O médico me disse que tive muita sorte por ter ido ao hospital tão rápido. Se eu tivesse esperado mais, isso poderia ter deixado sequelas permanentes ou até sido fatal. Meu marido ficou comigo no quarto por algumas horas, e os médicos informaram que eu precisaria permanecer internada entre alguns dias e uma semana por conta da gravidade dos sintomas. Por volta das 10 horas, ele foi para casa, pois tinha trabalho na manhã seguinte. A enfermeira recomendou que eu chamasse caso precisasse de ajuda. Ainda que me sentisse péssima, acabei pegando no sono rapidamente. Logo tive um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, inclinado sobre minha cama e me encarando enquanto falava. Ele dizia coisas horríveis sobre o meu atual marido, acariciava minha cabeça e falava que estava contente por eu estar melhor. Contou que veio logo que percebeu que meu marido tinha ido embora. Continuou a falar com raiva sobre como despreza o meu marido e que queria matá-lo. Ele seguia esfregando minha testa até sair do quarto. Infelizmente, costumo ter pesadelos com ele por causa do relacionamento tóxico e abusivo que tivemos e do modo como tudo acabou, mas prefiro não me estender sobre isso. Despertei em um estado de sonolência e tontura, olhando ao redor do quarto. Notei que havia uma cadeira posicionada em frente à minha cama, mas vazia. Ela não estava assim antes de meu marido sair. Ainda era madrugada, então tentei dormir de novo. Na manhã seguinte, acordei com a enfermeira no quarto. Contei sobre o sonho estranho e vívido que tinha tido, e ela riu, dizendo que aquilo não fora um sonho. Na verdade, meu primo tinha ido me visitar durante a noite. Expliquei que não tenho primos morando no estado,
Ela ficou mais séria e comentou: Bem, alguém que disse ser seu primo Ricardo veio tarde da noite para vê-la. Ricardo era o nome do meu ex-marido. Após explicar melhor o ocorrido, a enfermeira chamou um médico que me explicou que os antibióticos poderiam ter me causado delírios, comprometendo minha capacidade de diferenciar o sono da vigília. Isso explicaria por que as falas de Ricardo soaram tão reais. Liguei para o meu marido para contar o que havia acontecido. Claro, ele ficou muito preocupado e indignado. Mais tarde, ele voltou ao hospital depois do trabalho. Mas, antes disso, mandei uma mensagem para Ricardo perguntando por que ele decidiu me visitar e como sabia que eu estava internada. Ele recebeu a mensagem, mas não respondeu. Mandei outra logo em seguida, mencionando que ouvi suas ameaças contra meu marido e que acionaria a polícia. Minutos depois, ele finalmente respondeu: Nunca ameacei seu marido. Só fui ao hospital para ver como você estava. Deve ter escutado algo enquanto dormia. Eu retruquei: Saia da minha vida ou vou envolver a polícia. Desta vez, ele não respondeu. Decidi não contar ao meu marido sobre as ameaças que ouvi enquanto estava naquele estado de torpor, pois não sabia ao certo se eram reais. Com a mistura dos antibióticos e as alucinações auditivas que já tinha tido no dia anterior, era possível que o que ouvi não fosse exatamente o que ele disse, mas ainda não tenho certeza. Recebi alta do hospital na semana seguinte. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela, vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.